Bom, então hoje nós vamos ver reações de alquenos e alquinos. Tá? As mesmas reações de alquenos serão também para alquinos. A única diferença é que será com 1 mol a mais de algum reagente, ok? Então, são ligações, são insaturações, né? Cadeias carbônicas insaturadas. Então, a primeira reação que a gente vai ver de alquenos é a adição a dupla carbono-carbono. Então, a equação geral, como é que se comporta? 2 carbonos, né? Com uma insaturação entre eles. Uma ligação da dupla é π, a outra é sigma, ok? Então, o carbono aqui faz 6 ligações, os 2 carbonos faz ao todo 6 ligações, uma π, 2 ligações, 2 aqui, 2 aqui. Eles adicionam a YZ. Esse YZ pode ser uma série de substâncias, tá? A gente vai ver mais detalhadamente nos próximos itens. Mas essa é a básica, a equação básica, né? Adição de HZ, a dupla de saturação de alqueno. Formando 2 novas ligações sigmas. Rompe uma π, que é a que precisa de menor energia de ativação para romper, e surgem 2 novas sigmas com adição de HZ, tá? Então, o carbono fica quaternário, né? Fazendo 4 ligações, e aqui também 4, só que com uma insaturação entre carbono e carbono. O mecanismo dessa reação. Então, aqui, ó, par de elétrons da π rompe e deposita em um dos carbonos. Então, ele vai levar o par de elétrons assumindo uma carga parcialmente negativa. E, em compensação, o outro carbono vai ficar deficiente, né? Parcialmente positiva. Então, a parte parcialmente negativa do carbono vai se ligar no oposto da espécie YZ. Então, na deficiente, né? Rico em elétrons, deficiente em elétrons. Se ligam, formam uma nova ligação sigma aqui, com Y. Ainda continua a deficiência no carbono com 3 ligações apenas. Então, o que vai acontecer? Aqui a espécie Z, que rompeu, né? Levando os elétrons para gerar o Y+, ataca agora a deficiência do outro carbono, do íon carbônio. Então, gerando aqui o produto, tá? O produto com 2 novas ligações sigmas em Y e em Z, ok? Então, rompe a π, né? Forma uma carga parcialmente negativa, rica em elétrons, e gera um íon carbônio deficiente. E a espécie YZ também, ela dissocia, né? Rompe a ligação, levando uma parte parcialmente positiva, deficiente, e a outra parcialmente negativa, rica em elétrons. Então, a adição de YZ vão ser 2 novas ligações sigmas formadas no alqueno. No alquino, 2 moles de YZ, então, comporta da mesma forma, tá? Segunda reação que a gente tem que ver é a hidrogenação de alquenos. A hidrogenação de alquenos, peguei um exemplo aqui do autor do livro, ok? Aqui, ó, uma cadeia carbônica, ok? Bem ramificada, né? Carbono aqui quaternário. Um carbono ligando os 2. E aqui o meu alqueno propriamente dito. Um carbono e uma ramificação do outro lado do carbono da dupla, com uma longa cadeia carbônica. O que vai acontecer? A gente vai ter que escolher para onde vai romper a ligação π. A ligação π pode romper para esse lado, fazendo o depósito de elétrons, então carga parcialmente negativa, e gerando um íon nesse outro carbono, né? Leva o par de elétrons, riqueza de elétrons, deficiência de elétrons. Então, quem fica deficiente é um carbono terciário, se eu fizer essa avaliação. Eu poderia fazer a outra avaliação, rompe a π para este carbono aqui. Se eu romper a π para este carbono, eu gero a carga parcialmente negativa aqui e a parcialmente positiva, o íon carbônio nesse íon carbônio, que é o íon primário. Entre o íon primário e o íon terciário, que a gente já tinha formado aqui, qual é o mais estável? O íon terciário. Então, o íon terciário vai se formar em detrimento do íon secundário, em detrimento do íon primário, ok? Então, o mais estável vai formar o íon terciário. Então, rompendo de que forma? Rompe, deposita a carga negativa e gera o íon carbônio nesse carbono aqui terciário, ok? E aí, a hidrogenação, que a gente está vendo agora, a segunda reação, a hidrogenação, adição de hidrogênios. Ela pode se dar, né? Adição de H2, de H, vai romper aqui parcialmente positivo, parcialmente negativo. Ela pode se romper e é uma reação catalítica, mas a gente pode mais ou menos explicar o mecanismo de ação. Como? Né?
com os metais paládio, platina e níquel. O paládio, ele é um metal forte, né? E consegue fazer a transferência de hidrogênios para dupla. Então, a 1 atm, ele consegue fazer a reação. A platina já precisa temperatura ambiente e traços de ácido acético, então meio prótico, né? Meio ácido. E o níquel, ele tem duas maneiras de reagir, tá? Ou a temperatura ambiente ou a alta temperatura, que é 175 graus, 100 atm. Tá? E ele vai se comportar de duas maneiras que a gente já vai ver. Bom, então o que o produto dessa minha cadeia ramificada? Rompeu a π, gerou o íon mais estável que é terciário, carga de acúmulo de elétrons da π aqui, que vai procurar, né, o hidrogênio que dissociou, né? Então, o negativo procura o oposto, né? Então, vai adicionar um hidrogênio neste carbono aqui, ok? Então, aqui repete a estrutura, a estrutura, né, da molécula, e aqui ligou o hidrogênio, ficando ainda o carbono vizinho deficiente. O que é que vai acontecer? E aqui eu fiz até uma seta. As setas, gente, são sempre no sentido de quem tem elétrons para quem está deficiente de elétrons, ok? Então, desconsiderem essa coisa aqui. Essa ponta da seta é de quem tem elétrons para quem está deficiente de elétrons. Então, primeiro, a carga deficiente que rompeu a π capta o hidrogênio deficiente. Gera o íon carbônio terciário, que é mais estável, e aí vem o hidrogênio com par de elétrons e estabiliza essa deficiência. Então, eu tenho este produto aqui, CH3, C, CH3, CH3, CH2, C, e as duas novas ligações que formaram aqui, ó. Uma nova ligação com hidrogênio e uma nova ligação aqui foi neste CH2, era CH2 que ficou CH3, ok? Então, adicionou os dois hidrogênios aqui. Então, ela pode também reagir com platina, a temperatura ambiente dá o mesmo produto. Com níquel, a temperatura ambiente também adiciona um hidrogênio, aqui, ó, um hidrogênio em cada carbono da insaturação, tá? Pelo mesmo mecanismo, rompe a π, carga negativa, carga positiva num carbono secundário, que é mais positivo do que se eu rompesse nesse sentido aqui, que geraria o íon carbônio primário. Então, sempre formando o íon carbônio mais estável. Tá? Então, o primeiro hidrogênio vai se adicionar neste carbono aqui, a 25 graus, usando o níquel. Tá? E o segundo hidrogênio vai se adicionar nesse outro carbono. E aqui a gente vai ter uma regra chamada regra de Markovnikov. Regra de Markovnikov. Markovnikov. O que que diz a regra de Markovnikov? Anotem aí. O hidrogênio, primeiro hidrogênio, de uma reação de hidrogenação, vai se adicionar no carbono que já tiver a ele ligado o maior número de átomos de hidrogênio, gerando o íon carbônio mais estável. Tá? Então, regra de Markovnikov. O hidrogênio da hidrogenação adicionar-se-á ao carbono que já tiver a ele ligado o maior número de átomos de hidrogênio. Ok? Então, esse tem mais hidrogênio, adiciona o primeiro hidrogênio nele. Aqui, ó. Regra de Markovnikov. Rompe a π, carga negativa, carga positiva. O primeiro hidrogênio adicionar-se-á no carbono que já tiver a ele ligado ao maior número de átomos de carbono. Então, vai adicionar primeiro aqui, depois aqui, tá? Ok? Então, regra de Markovnikov a gente já viu, ok? A segunda reação interessante, sim, esqueci de falar aqui, né? Então, aqui, primeiro, hidrogena apenas a cadeia lateral, a temperatura ambiente, o níquel. E se eu quiser hidrogenar todo o anel, uma reação drástica, eu uso 175 graus, 100 atm, tá? E aí eu hidrogeno todo o anel aromático, sabendo-se que os aromáticos eles são resistentes à reação de adição.
E aqui a gente está fazendo adição porque é uma adição drástica, com aumento da temperatura e aumento da pressão, tá bom? Então, uma observação para vocês. Outra reação interessante que a gente tinha que ver era a adição de ácidos HZ, tá? Então, tá na página 272, ó. O alqueno tem 6 tipos de reações de ácido que ele pode se adicionar. A adição de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele associa em H+, HSO4-. Snow, por favor, Snow. Tô gravando. Segundo ácido bromídrico, que dissocia em H+, Br-. O terceiro ácido, desculpa aí. Gente, já é a 4ª vez que eu gravo. Porque a memória é insuficiente, porque eu gravei de cabeça para baixo, porque eu não gravei, e agora o cachorro tá latindo, mas aguente aí. Então, depois do HBr, tem o HCl, ácido clorídrico, que dissocia em H+, Cl-. Depois tem o ácido trifluoroacético. Cadê meu outro pincel? Ácido trifluoroacético. Como é que vai dissociar o ácido trifluoroacético? Primeiro saber, né? Qual é o ácido trifluoroacético? É o CF3COOH. Então, ácido, né? Característica de ácido. E trifluoroacético, porque tem 2 carbonos. Vai dissociar em H+, CF3COO-. Tá? Que mais? A água também é ácido em meio prótico, tá? Os ácidos fracos tem que ser em meio prótico. A água tem caráter anfótero, tanto pode ser ácido como básico, né? Mas os ácidos fracos, eles precisam de um meio prótico. Então, esse H+ aí, ela vai dissociar em H+ ou H-. Quem mais? O ácido acético, CH3COOH, é um ácido fraco, então precisa estar protonado no ácido fraco. Ele vai dissociar em H+, CH3COO-. Ok? Então, vamos lá ver os produtos dessas reações. Aqui, ó. A adição de HZ. Então, já sabemos que são 6 tipos, né? A gente vai ter que fazer a análise de para onde rompe a dupla, sempre para gerar o íon carbônio mais estável. Então, os produtos aqui esperados. Do ácido. Primeiro ácido sulfúrico. Agora deu até um branco. Então, vou ter aqui, ó, o meu alqueno, formando 2 novas sigmas. Rompe a pi, forma 2 novas sigmas. H. Então, o hidrogênio, ou seja, quando tiver uma estrutura real aqui, a gente vai fazer a análise de Markovnikov, né? O hidrogênio vai ser adicionado no carbono que já tiver ele ligado o maior número de átomos de carbono. Então, aqui, O, SO3H, tá? O HBr, vou botar mais para cá. 2 novas sigmas, entra um hidrogênio e um bromo, né? O HCl, 2 novas sigmas, entram hidrogênio e Cl. O trifluoroacético, 2 novas sigmas, entra o hidrogênio e o resto da molécula, OCOCF3. Tá? A água, né? 2 novas sigmas, entra o hidrogênio e a hidroxila, né? Vou botar para cá, tá? O acético, 2 novas sigmas, entra o hidrogênio e o resto da molécula, OCOCH3, tá bom? Voltamos já para o vídeo não ficar muito pesado. Espero que vocês tenham entendido, deem uma olhadinha aí com bastante calma.